Senhoras e senhores, boa tarde. Assistiremos agora a palestra que tratará do tema Iniciativas do Banco Central, aprimoramentos na regulação dos serviços financeiros. Para apresentar o tema, ouviremos o senhor Antero de Moraes Meireles, diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado aí pela presença. Bem, nós temos agora aqui uma pequena, rápida fala minha, antecedendo a duas oficinas. Uma que vai tratar dos aprimoramentos da regulação no campo das cooperativas de crédito, para discutir a entidade de auditoria cooperativa, nova segmentação, governança cooperativa, requerimento de capital, censo de cooperados. São temas extremamente caros para todos nós, e agora no fórum lançamos algumas audiências públicas tratando desses temas, e a ideia é que uma dessas oficinas se dedique a esse assunto. A outra para discutir os aprimoramentos da regulação de serviços financeiros, em especial arranjos de pagamento, sociedade garantidora de crédito e responsabilidade socioambiental. Então, a minha função aqui é falar um pouquinho desse ambiente e depois partir aí para as oficinas. Bem, inicialmente, queria fazer alguns comentários sobre o processo de elaboração de normas dentro do Banco Central, destacando que esse é um processo dinâmico, é um processo que não tem fim, né? Então estamos sempre procurando adaptar as nossas normas, buscando aí esses três pilares. Perseguindo a clareza das normas, que é aquela busca permanente de que a compreensão ela se dê de maneira simples, por mais complexo muitas vezes que sejam os assuntos que tratamos, mas enfim, para ter uma confluência de entendimento entre o regulador e o regulado. A proporcionalidade, outro pilar importante do nosso processo regulatório, que é adequar, né, fins e meios, quer dizer, o disciplinamento em relação a risco, em relação a custo, em relação a benefício. Então, esse também é um conceito que a gente está sempre perseguindo. E, evidentemente, que as nossas normas, a gente sempre busca uma adequação aos padrões internacionais. Isso sempre foi uma preocupação e hoje é uma preocupação ainda maior, até porque hoje o Brasil e o Banco Central participam da própria formulação de padrões internacionais. É um processo, como eu disse, dinâmico e que nasce de variadas demandas. Temos as nossas equipes que estão sempre estudando, as sugestões das próprias áreas do Banco Central, quer dizer, então há sempre uma relação muito próxima e uma interação muito grande entre, por exemplo, a área de supervisão com a área de regulação, a área de organização, licenciamento com a área de regulação, exatamente no esforço de manter as regras atualizadas e sempre alinhadas com a realidade. Como eu disse também, muitas vezes adotamos novos padrões em função das próprias mudanças regulatórias internacionais, buscamos também conhecer experiências bem-sucedidas de outros países, temos também como origem, né, as próprias entidades de classe, a indústria, as instituições financeiras, as suas representações, órgãos e sistemas de defesa do consumidor, ouvidorias, o nosso próprio sistema de recepção de reclamações dos usuários do sistema financeiro, determinações legais e, claro, muitas sugestões também que vêm na nossa interação com outros poderes constituídos. O que busca a regulação, né? Desenvolvimento de novos produtos e serviços. Temos uma permanente
um permanente esforço voltado para a redução do custo de observância, que é exatamente aquela situação em que a gente procura manter a prudência, manter a segurança, manter a sustentabilidade do mercado, do sistema como um todo e das instituições com o menor custo possível, né? Segurança, mas sempre procurando eliminar aquilo que traz custo e não agrega segurança, não agrega prudência. Sempre também procurando corrigir eventuais distorções que são naturais no mercado. Temos sempre um olhar para a entidade e um olhar para o usuário daqueles serviços, né? Inclusão financeira também é um pilar que vem sendo perseguido pelo Banco Central por várias razões, porque o processo da própria evolução da cidadania, da inclusão social, passa necessariamente pela inclusão financeira. A própria potência dos instrumentos, por exemplo, de política monetária e de estabilidade, também são reforçados por uma maior inclusão financeira, por uma maior disseminação do crédito. Também temos como pilar a livre iniciativa, o estímulo à concorrência, o equilíbrio e neutralidade das regras, redução de assimetrias entre instituições por porte, entre usuários e fornecedores de serviços, transparência, regras prudenciais, ou seja, sempre temos como um pilar nosso o zelo pela estabilidade, entendendo a estabilidade financeira como um bem comum, público, difuso, que a todos proporciona ganhos de maneira indistinta. Transparência também, acho que é um ponto sempre importante. Eu acho que esse tipo de evento que fazemos anualmente aqui para discutir com toda a sociedade, com a indústria, é nessa linha que esses eventos acontecem. Nós mantemos um diálogo permanente com os vários grupos que têm interesse e que têm contribuições a dar ao processo de formulação, de regulação do Banco Central. Então, isso também é algo que a gente sempre persegue. E agora, entrando um pouquinho, rapidamente, vocês tiveram também oportunidade em outros seminários e a própria divulgação aí na imprensa, falar um pouco dos aprimoramentos que estamos propondo aqui para as cooperativas de crédito, que é uma das oficinas que teremos logo em seguida. Então, alguns aprimoramentos que já foram feitos, né, no campo das cooperativas de crédito e outros que estão sendo, que estão em processo de elaboração. Foram aí apresentados na forma de audiência pública, exatamente para poder recepcionar sugestões dos mais variados segmentos e podermos, então, chegar à norma final a ser, então, publicada. No outro campo, que será também a outra oficina, na parte de instrumentos financeiros, nós temos já alguma regulamentação já publicada, como é o caso dos arranjos de instituições de pagamento, e outras que estão também na forma de audiência pública, como é o caso das cooperativas de garantias. Então, um dos temas que para nós é muito caro é do fortalecimento desse modelo de entidade de auditoria cooperativa. Uma das normas que está sendo colocada em consulta pública reforça o conceito da supervisão auxiliar, no sentido de estabelecer a universalidade dessa figura para todo o sistema cooperativo, ou seja, de termos, no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, entidades de auditoria cooperativa, que deverão funcionar dentro de padrões bem estabelecidos, dentro de critérios bem estabelecidos, para que a gente tenha uma uniformidade maior nesse trabalho de auditoria, né? A ideia é que essas entidades façam auditorias com periodicidades anuais, dentro, como eu disse, de padrões mais bem estabelecidos, e essa evolução, isso que estamos entendendo é uma grande evolução, digamos, no processo de governança das cooperativas,
ela está muito alinhada à própria criação do Fundo Garantidor das Cooperativas. Quer dizer, é um pouco o outro lado da moeda. Por um lado, você traz a garantia, traz a segurança para o cooperado, para aqueles que investem no segmento, mas, por outro lado, você cria maiores padrões, mais rigorosos de governança, exatamente no sentido de eliminar, de restringir o moral hazard que a garantia sempre corre o risco de trazer. Então, é o outro lado da moeda do Fundo Garantidor, é o fortalecimento, por exemplo, nesse campo da governança corporativa, da entidade de auditoria cooperativa. Estamos propondo também uma nova segmentação para o setor. Hoje, a segmentação ela é feita basicamente em função do tipo de cooperado, né? Então, dentro da nossa discussão permanente dentro do Banco Central e junto com a indústria, o que a gente vê é que isso já não faz muito sentido, sobretudo com a cooperativa de livre iniciativa, e o que a gente está propondo agora é uma segmentação baseada em risco, ou seja, baseada no tipo de operação ativa e passiva que a cooperativa faz e pode fazer. Estamos propondo, então, 3 classes de cooperativas, a plena, a clássica e a de capital empréstimo. Isso visa facilitar o entendimento sobre o segmento, visa também facilitar a própria padronização no sistema de regulação e de supervisão, padronizar os requerimentos prudenciais e os regimes prudenciais em função do risco e da atividade que cada cooperativa faz, né, sendo que a plena é aquela cooperativa mais complexa, portanto, dentro de um regime prudencial complexo, completo, a clássica e a de capital empréstimo funcionariam dentro de um regime prudencial simplificado. Acho que isso dá uma visão mais adequada ao segmento. Em termos de requerimento de capital, também estamos propondo, via consulta pública, uma mudança nesses critérios. Basicamente, isso vai gerar uma otimização do capital, uma liberação de capital, na medida em que, para as cooperativas no regime prudencial simplificado, a gente está propondo reduzir o FPR aplicável às operações de crédito de 85 para 75. Esse 85 tinha sido um padrão que ficaria entre 75, que é o padrão de varejo, e 100, mas a própria evolução, né, da governança, dos critérios de avaliação das cooperativas e pela característica das cooperativas que seguem o regime prudencial simplificado, entendemos que essa fixação de 75 ela é mais adequada, e mantendo-se o critério de prudência. E a adoção de um fator de ponderação de risco de 20% para as operações dentro do mesmo sistema, entre cooperativas e suas centrais, entre cooperativas e o banco cooperativo, entre cooperativas centrais e bancos cooperativos. Quer dizer, então, é uma redução bastante significativa do fator de ponderação de risco, entendendo que essas operações estão circunscritas dentro do mesmo sistema, então, são operações que podem ser ponderadas por um fator um pouco menor, como eu disse, otimizando, né, reduzindo o custo de capital, sem prejuízo da segurança e da prudência. Também estamos divulgando aí o censo de cooperados. Esse normativo já foi publicado, que é a resolução 4368, que foi publicada em setembro de 2014. A ideia é que a gente faça aí o censo de cooperados, para a gente ter uma avaliação permanente de número, qualificação, renda, localização, perfil dos cooperados. Isso também, e a ideia é que seja feito, então, um censo com periodicidade mensal. A ideia é que a primeira database seja dezembro de 2014, que está estabelecido aí pela resolução. Teremos aí uma produção assistida até junho de 2015, entrando aí, digamos, no voo de cruzeiro a partir de julho de 2015. Foi feita já um primeiro levantamento, um pouco ainda experimental, vamos assim dizer, mas foi muito bem sucedido, teve uma adesão maciça das cooperativas e trouxe muita informação, tanto para o Banco Central quanto para o próprio segmento. Essas informações também vão municiar, vão ser utilizadas no CCS,
né, então que passa a ser um cadastro completo, né, dos usuários, das pessoas físicas e jurídicas que têm relacionamento com o sistema financeiro nacional, incluindo aí não apenas bancos, mas também aí as cooperativas. Essa era uma demanda já antiga dos órgãos de controle, do Poder Judiciário, então a gente também está com essa regulamentação, cumprindo esse compromisso também. Do ponto de vista de governança corporativa, como eu disse, esse é um pilar importantíssimo para o sistema, para o crescimento do sistema, crescimento em bases sustentáveis. Foi feito um trabalho inicial, que começou lá em 2006, que foi um projeto estratégico do Banco Central sobre governança cooperativa. Então, foi feito todo um levantamento sobre as várias dimensões da governança cooperativa, trouxe uma série de informações importantes para, inclusive, traçar planos de ação para o aprimoramento regulatório, para o trabalho da supervisão, para o trabalho do próprio segmento. E essa pesquisa foi agora revisitada e atualizada. Isso, então, redundou numa pesquisa, na publicação aqui de uma cartilha, de um resultado de pesquisa, mostrando não só a situação, né, que é esse fortalecimento da governança cooperativa do Brasil, tem exemplares lá no estande lá do Banco Central, que traz o resultado dessa avaliação, mostrando muitos avanços importantes e ainda os espaços em que precisamos continuar avançando. Sem dúvida nenhuma, a boa governança é um fator de sustentação, de sustentabilidade para o segmento e para o seu avanço. Então, esse é o conteúdo da oficina sobre regulação de cooperativas. A segunda oficina, que é sobre aprimoramento na regulação de serviços financeiros. A ideia é discutir a regulamentação já publicada e potenciais ajustes, melhorias nessa regulamentação desse segmento que cresce de importância de maneira muito rápida. Eu acho que é um segmento em onde todos estamos aprendendo a lidar, a regular, né, e a utilizar, mas cresce com uma rapidez muito grande em termos de importância, tem um potencial enorme de redução de custo, de inclusão, de aumento de conveniência, de qualidade, mantendo um padrão de segurança muito, muito grande, de aumento de competição. Quer dizer, então, realmente um campo extremamente promissor, né, para esses vários aspectos de conveniência, de eficiência, de inclusão, de qualidade. Então, nós adotamos aí alguns princípios que estamos perseguindo nessa regulamentação, mas, como eu disse, é uma regulamentação que está começando a ser feita, que está começando a ser construída. Então, alguns princípios que são muito caros para nós: a questão da interoperabilidade, a questão do crescimento de maneira sustentável, com solidez, com eficiência, com segurança para os usuários, a promoção da competição, um olhar sempre para o usuário final, para o atendimento às suas necessidades, né? A questão da confiabilidade, a questão da inclusão financeira são princípios que têm norteado as nossas incursões nesse assunto, que agora, por lei, né, a Lei 12.865, isso é a competência do Banco Central regular e supervisionar. Então, estamos também estruturando as nossas áreas internas, né, para fazer toda a parte de autorizações, de supervisão e, claro, seguir aí no aperfeiçoamento regulatório. Sociedade garantidora de crédito, também uma demanda antiga, sobretudo dos micro e pequenos empresários. E o modelo aí que chegamos foi de criar uma cooperativa especializada na concessão de garantias, um modelo também que foi bastante discutido. Estamos colocando uma expectativa muito favorável a esse modelo, ao papel que essas entidades poderão cumprir nesse ponto, que é um ponto crucial e carente, né, para o nosso mercado, que
Como já foi dito aqui em algumas palestras, em algumas ocasiões, quer dizer, o desenvolvimento do mercado do crédito depende muito de uma boa informação, de uma informação de qualidade, ou seja, da redução da simetria de informação entre o tomador do crédito e quem concede o crédito, né? E a garantia funciona muito exatamente barateando esse custo de transação, ao eliminar uma incerteza, uma assimetria de informação. Então, a gente está colocando realmente uma expectativa muito favorável a esse modelo que também colocamos aí em consulta pública, que é da criação de uma cooperativa que tem o foco restrito para a concessão de garantias, né? Então, é uma cooperativa que não vai trabalhar com operações de crédito, que não vai captar depósito, vai seguir um regime de prudencial simplificado, e acreditamos no Banco Central que é um modelo que pode trazer um ganho muito significativo, sobretudo para os micro e pequenos empresários. Outro aspecto importante, responsabilidade socioambiental. Esse é um tema também que no mundo inteiro está ganhando relevância, por razões óbvias. E a ideia da norma que foi publicada, que é a Resolução 4327 de 2014, é uma norma principiológica que estabelece a necessidade das instituições financeiras elaborarem os seus planos para enfrentar os riscos socioambientais. Então, é uma norma que traz o princípio da proporcionalidade, do risco nela embutido, sempre vendo que esse é um aspecto que traz riscos, seja para o cliente, para o investidor, para o tomador de crédito e também para a instituição financeira. Então, a ideia é que, digamos, no cardápio da avaliação de riscos, a instituição também considere os riscos socioambientais. E a norma traz exatamente as diretrizes para isso. Então, apenas fechando, como eu disse, aprimoramento da regulação é uma constante, e assim deve ser, é um processo que não tem fim. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando o mercado, a evolução da sociedade, das tecnologias, e a importância fundamental de uma sinergia grande entre o regulador, o regulado e o usuário daquele serviço, daquele produto regulado. E é isso que o Banco Central sempre tem procurado estimular, uma participação aberta, transparente, de todos, né, que têm contribuições a dar nesse processo. Então, agora, para finalizando, eu convido, então, para as duas oficinas. A primeira, que é o de aprimoramento da regulação de cooperativas de crédito, será feito aqui nesse auditório. E a segunda oficina, que é sobre aprimoramento da regulação de serviços financeiros, será feito no auditório número 2. Então, aí as pessoas podem se distribuir, se dirigir. Oficina 1 sobre cooperativas de crédito aqui, e oficina 2 no auditório 2 sobre aprimoramento da regulação dos serviços financeiros. Muito obrigado e bom trabalho a todos.